pessoal, aqui quem fala é o Faza e seja muito bem-vindo ao canal Te Vejo em 2050. Estamos no meio de setembro de 2019 e esse é mais um vídeo rapidinho aqui. Voltei ao meu cenário antigo porque eu estou fazendo umas obras em casa e aí o cenário que tinha lá o chroma para poder trabalhar eu não estou usando por enquanto, não vou poder usar, então eu vou ter que fazer no cenário antigo mesmo. De certa forma isso facilita para mim porque no cenário antigo é mais fácil de gravar. E hoje o tema que eu vou falar é sobre nacionalismo. São só algumas reflexões. No governo atual, nós temos muitas pessoas falando que são patriotas, enaltecendo o nacionalismo, que é uma característica fascista também, né? O fascismo tinha esse nacionalismo, ultranacionalismo, essa coisa do patriotismo, muitos símbolos, o hino, isso para atrair as pessoas, né? O que de certa forma se encaixa, se encontra com uma teoria da conspiração do Olavo de Carvalho, que tem aquele negócio do globalismo lá, que é a dominação mundial por um governo só, e aí esse nacionalismo é para combater isso, de certa forma, né? Se encaixa ali na teoria da conspiração, por isso que eles prezam tanto por esse nacionalismo, por esse patriotismo, que a gente sabe que é tudo mentira, que é uma balela só, a demagogia de um lado, e pessoas ignorantes do outro ali se unindo, para combater uma coisa que está numa teoria da conspiração totalmente esdrúxula. Primeiro porque esse pessoal não é patriota coisa nenhuma, né? Você vê que o governo atual é totalmente subserviente aos Estados Unidos, ou ao capital, né? Totalmente subserviente a quem tiver dinheiro para colocar aqui no Brasil, para especular e para sugar nossas riquezas. Eles vão entregar tudo que a gente tiver aqui para esse pessoal. Então, de patriotismo não tem nada. É só cantar hino e bandeira e vestir camisetinha amarela. Então isso aí não tem nada de patriotismo. Mas uma coisa que eu queria propor é um exercício. Queria propor um exercício para vocês. Vamos fazer junto aqui para ver se a gente consegue chegar num ponto aqui que eu gostaria de falar para vocês. Imagine um país na África. Um país qualquer na África. Vou colocar o nome e o mapa aqui, ó. Tá, imagine esse país da África aqui. O que você pensa desse país? Você iria para lá, para morar lá, levar o seu dinheiro para lá e construir sua vida lá? O que você acha de fazer isso? De ir nesse país aqui, ou num outro país qualquer, um país mais ou menos nesse estilo, país capitalista, mas nesse estilo. O que você acha desse país? Pensou na sua resposta que você iria para lá, largaria tudo aqui e ia para lá morar lá? Agora pensa na Inglaterra, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, que seja. Pensa nesses países, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. Você iria para lá, morar lá, se você tivesse a oportunidade, né, de ir para lá, trabalhar, tudo certinho, tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei, regularizado. Você iria para lá, num desses países, Inglaterra, Estados Unidos? Assim como no país da África, se você tivesse a oportunidade de ir para lá, tudo regularizado, dentro da lei, bonitinho. Então fica esses dois questionamentos. Tem o país da África, você iria para lá? E tem o país da Europa, você iria para lá? Agora pensa nas suas respostas e aí é que eu vou te dar uma conclusão. Eu vou inverter a situação. A situação é a seguinte: quem vem para o Brasil? Como as pessoas olham o Brasil? O americano, o europeu, aquele lá dos Estados Unidos, aquele americano, ele vê o Brasil, ele enxerga o Brasil assim como você enxergou a África. Assim como você enxergou aquele paísinho da África. É assim que ele vê o Brasil. Olá, não deu para terminar o vídeo, né? Os cachorros começaram a latir demais, eu tive que interromper e vou continuar a partir daqui. Vou ver se eu consigo retomar o meu raciocínio, né? Eu vou retomar o raciocínio. Eu estava dando os exemplos aqui dos países, né, dos países da África, dos Estados Unidos e tudo, e a visão com que essas pessoas têm da gente. Então eu dei o exemplo do brasileiro, né, da gente pensando ou na Europa ou na África, e agora eu vou dar a concepção de fora, né? Ou seja, o americano, quando ele olha para o Brasil, ele vê como você olha para o país africano, como você olha para esse país mais pobre, esse país que não tem tecnologia, não tem instrução, a sua população é mais humilde. Do mesmo jeito que um país mais pobre, quando olha para o Brasil, é muito parecido como o brasileiro olha para os Estados Unidos, ou para um país desenvolvido, a Europa, alguma coisa assim. Essa é a visão que esses povos têm daqui, assim como nós temos deles.
E qual é o reflexo prático disso, econômico disso? O reflexo é simples. Um investidor brasileiro, por exemplo, um cara que tem muita grana aqui, ele colocaria o dinheiro dele num país pobre da África para quê? Para garantir seus interesses. Ele colocaria o dinheiro lá para investir e buscar lucros. Ele colocaria um dinheiro lá e ia tirar lucro daquele país. Assim como um investidor europeu ou americano faz aqui no Brasil. Ele não investe aqui para desenvolver aqui, ele não quer vir para cá, ele não quer nada aqui não, ele quer levar ouro daqui, ele quer levar recursos daqui e lucros. Então ele coloca o dinheiro aqui esperando um retorno maior. E aí ele vai querer uma mão de obra barata aqui, ele vai querer que a população aqui trabalhe baratinho e depois compre os produtos deles. Assim como se um brasileiro investisse num país mais pobre. Ia colocar alguma coisa na África para explorar a mão de obra lá, os recursos naturais, e depois vender para eles um produto mais caro, para ter mais lucro. E por outro lado, na visão do cara pobre, por exemplo, vem um boliviano para cá. O boliviano vem para cá porque ele quer construir realmente uma vida aqui. Ele quer construir, garantir crescer aqui dentro. Assim como o brasileiro procura outros países, procura os Estados Unidos, procura a Europa. É claro que a maioria deles, quando vem, ou a maioria dos brasileiros, quando vai para os Estados Unidos, eles se estrepam, né? Eles quebram a cara, eles são explorados, eles são humilhados. Não conseguem, muitos voltam. Para cada um que consegue prosperar, muitos ali são deportados, são humilhados, são presos e fracassam. Essa é a lei do capitalismo, né? Para que um suba, muitos têm que cair, né? Muitos têm que se submeter. E esse é um aspecto desse vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Esse aspecto da visão que as pessoas têm de fora e daqui de dentro. A visão que alguns países têm do Brasil e outros têm, como eles enxergam o Brasil. E outra coisa interessante é com relação à esquerda, a direita, o patriotismo. E por que a esquerda não liga para patriotismo ou a esquerda não liga para a nação, essas coisas? Porque a preocupação real da esquerda é o fim da exploração, não importa em que país seja. A esquerda não liga se o cara é da Bolívia, se é do Chile, se é dos Estados Unidos, se é da África. Porque a sua luta é contra a exploração, independente de que país seja. Então, quando tem um boliviano lá sendo explorado por um chileno, a esquerda é contra a indústria do Chile explorar lá a Bolívia. Ou um país, a esquerda é contra qualquer tipo de país intervindo em outro país para a sua exploração, para o imperialismo. Porque para a esquerda o que importa é se tem alguém sendo explorado e se tem alguém explorando. Não interessa que país, se é de um país ou de outro, não interessa isso. E é por isso que os governos de esquerda, eles tendem a apoiar sempre o país que está mais fragilizado. Sempre nas negociações, os governos de esquerda pendem para os países mais pobres e eles pregam a união, o fortalecimento desses países pobres, em detrimento aos grandes, aos imperialistas. E aí muitos talvez vão falar assim, mas a esquerda apoia a Rússia, apoia a China e está apoiando esses países grandes, imperialistas e tudo. Porém, uma coisa que a gente deve pensar é o equilíbrio. A partir do momento que você não tem um equilíbrio mundial, o domínio de uma potência é brutal em cima dos mais fracos. Então, é imprescindível que tenha sim um equilíbrio de uma China, de uma Rússia, para fazer frente aos Estados Unidos. Assim como seria muito perigoso se os Estados Unidos caíssem completamente, ficando ou só a China ou só a Rússia dominando o mercado global, dominando a tecnologia. Só que as grandes corporações, os grandes empresários, as grandes empresas que querem sugar o máximo que o mundo tem estão sediadas nos Estados Unidos, os grandes líderes ali dessas empresas, e é por isso que acabam sendo mais combatidos, porque, como eu disse, a esquerda quer combater a desigualdade, os grandes, e esses grandes, a maioria está lá nos Estados Unidos, então por isso que ele é um alvo maior, porque os Estados Unidos é o país que mais interfere no mundo, interfere nos países pobres, nos pequenos, e não é com intenções boas não, é para sugar mais, para explorar mais, para manter o seu poder, para manter o seu império. E a esquerda é contra isso, a esquerda quer o equilíbrio, ela quer que os países cresçam todos juntos, quer uma união, quer uma fraternidade, todo mundo junto, não só pessoas, mas países, e que de preferência nem tenha países, que todo mundo se una ali num bem comum global.
apesar de que ainda não tem uma estrutura muito boa nesse sentido, é o tal globalismo lá, é mais uma teoria conspiratória, né, do Olavo de Carvalho, ou sei lá de quem seja, mas eu seria a favor sim, eu seria a favor de um governo único, global, em prol da humanidade, porque essa coisa de patriotismo é imbecilidade, essa divisão, essa coisa de nação. O ideal é a união, sim, a união. E o fim das classes, o fim das elites globais, o fim dos privilégios, o fim do 1% que fica com tudo e os outros 99% que tem que pedir esmolas. E essa é uma das lutas da esquerda, o equilíbrio. E é por isso que um governo de esquerda fala de igual para igual com os Estados Unidos, com a Bolívia, com o país africano, com a Rússia, com a China. E um governo de direita abaixa a cabeça para as grandes potências, ou para uma grande potência, né? Que no caso do Brasil é os Estados Unidos, e quer falar grosso e quer falar com raiva com outros países, quer se impor com países que não têm um poder tão forte. Naturalmente, com outros países um pouco mais fortes, eles contam com o apoio do país imperialista ao qual ele se submete. Que no caso, por exemplo, o Brasil enfrenta a França porque de certa forma pede o apoio dos Estados Unidos. O Brasil enfrenta a Venezuela, de certa forma, por um apoio dos Estados Unidos. Então qualquer país que o Brasil enfrentar, ele vai ter um apoio dos Estados Unidos, atualmente. Mas esse apoio dos Estados Unidos a gente sabe que é um apoio que tem um preço, e um preço muito alto e muito caro. Então essa é uma das diferenças gritantes entre direita e esquerda. A esquerda vê todos os países iguais, ela quer ver isso, ela quer a igualdade, ela quer que todos tenham as participações iguais, e a direita não. A direita quer fazer os seus grupos e ela quer servir sim ao imperialismo, ela quer servir a um grande país imperialista, e a partir daquele país ela acha que isso é certo, que esse país controle tudo e os outros têm que obedecer. Essa é a visão da direita, e que eu sou totalmente contra. E é isso aí, esse foi um vídeo só para falar sobre isso. Faz muito tempo que eu não faço vídeos, infelizmente. Estou construindo aqui em casa, tem obra e tá uma confusão danada. Não deu nem para terminar o vídeo diretamente, eu tive que regravar mais um pouco aqui para terminar, mas aos poucos a gente vai fazendo aí, né, para não ficar sem vídeo no canal. É isso aí, até o próximo e falou, galera!